Santos de Deus, recebam a paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Oh, glória a Jesus. É uma alegria estar retornando a esta casa para juntos nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque dele e por causa dele que nós estamos aqui. Quero louvar a Deus pelo pastor João Guimarães, a sua esposa, pastora Sônia, pastores presidentes desta obra. Louvar a Deus por toda a diretoria do grupo de jovens Geração com Propósito. Eu quase falei em línguas estranhas quando eu recebi o nome do grupo. E o grupo é Geração com Propósito, e tão cheio de Deus quanto carrega este nome. Eu quero parabenizar todo o grupo de jovens por mais um ano, toda a liderança que entrou em contato conosco, o nosso irmão Breno, juntamente com a sua esposa Raquel, Deus abençoe. Os outros líderes também, a Hélida e o Rafael. Nesta noite eu tenho alguns irmãos, amigos na nave da igreja, e eu quero louvar a Deus pela vida dessa família mais que abençoada, a família da missionária Pamela, do Emanuel, que foram a ponte para nós chegarmos aqui. Tem uns irmãos de Piracicaba que nos acompanham nesta noite, eles estão lá atrás, o Cliff, a Silmara e o outro casal que eu esqueci o nome. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus porque o Senhor é fiel. Vocês escolheram um tema que fala ali no livro de Filipenses, né, que a mensagem central é acerca da alegria. E como eu amo pregar acerca de Filipenses, mas o Senhor confirmou a palavra enquanto a cantora Sarah Evelyn estava falando aqui, estava louvando ao Senhor, e foi a confirmação da mensagem a qual o Senhor me deu. Eu quero convidar você a colocar sobre os teus pés nesta noite, abrir as vossas Bíblias, primeiro livro de Samuel, o seu capítulo de número 17. Eu confesso que eu quis fugir, mas foi esse o texto ao qual o Senhor tem confiado para as nossas vidas nesta noite. E nós seremos fiéis à palavra a qual o Senhor tem nos dado. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 32. Você que encontrou a referência bíblica, diga amém. Vamos fazer menção da palavra. Tem como epígrafe ou subtítulo: Davi dispõe a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim será este incircunciso como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele também me livrará da mão deste filisteu. Então disse Davi a Saul: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. O tema dessa mensagem é: os meus secretos me habilitam para conexões maiores. Eu quero que você repita comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Os meus secretos me habilitam para conexões maiores. Tome teu assento nessa noite, inclinando o teu coração e os teus ouvidos para receber a porção da palavra do Senhor. O livro que leva o nome de Samuel,
alguém que é gerado através da oração. Samuel, cujo o seu nome vai definir o seu futuro. Deus tem ouvido. E nós bem sabemos que dentro da cultura dos hebreus, o nome ele tinha uma conectividade, uma conexão com a vida a qual a pessoa haveria, com a vida, com o futuro, a qual esse indivíduo carregava-se o seu nome. E o nome Samuel é Deus tem ouvido. E nesta noite Deus não só tem ouvido, mas tem visto, tem atentado para todo o cenário a qual nós estamos inseridos. O livro ao qual leva o nome de Samuel, o primeiro livro, ele vai fazer uma narrativa de aproximadamente 115 anos. Ele vai narrar-se um período teocrático, a era dos juízes, até a mudança da teocracia dos juízes para um tempo monárquico. E nós bem conhecemos este tempo monárquico. É um momento em que os filhos de Israel, eles vêm perder a característica de ser povo de Deus, de ser um povo escolhido, e eles começam a se comparar com as outras nações. As outras nações possuem rei, e nós queremos um rei para que vá e guerreie por nós. E há um certo perigo para uma geração com propósito. Uma geração que tem propósito, ela conhece a sua verdadeira identidade. E qual é a nossa verdadeira identidade? Nós podemos usar o texto de referência. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por bom preço. Quando eu entendo que eu tenho um Pai celestial, nós entendemos que a paternidade de Deus, ela é acompanhada de uma eleição. Ela vem acompanhada da eleição e também de uma identidade. E essa identidade ou nomeação, ela vai levar esse indivíduo, esse homem, essa mulher, esse jovem que tem um propósito ao seu destino. Quando nós atentamos que para nós vivenciarmos um tempo de conexões maiores para com o Senhor, há uma necessidade de um tempo do secreto. Quando falamos de tempo de secreto com Deus, porque, irmãos, não basta a gente só ter as manifestações do Espírito. Não basta eu num dia de congresso, de festa, essa festa linda, aonde o nome do Senhor está sendo glorificado, o Espírito Santo será derramado aqui em nosso meio sem medida, mas eu preciso abdicar tempo para relacionamento, mas é no secreto. O período do secreto, ou melhor dizendo, o processo do secreto. E nós ouvimos muito bem essa frase: você quer viver os propósitos ou os planos de Deus, há uma necessidade de você entrar em um processo. Mas qual é a finalidade do processo? É extrair de nós tudo aquilo que está impossibilitando o nosso desenvolvimento. O processo, em algumas circunstâncias da nossa história, da nossa trajetória, vai nos ferir. Mas dentro do processo também vem novas habilidades. E aqui eu começo a introduzir o tema qual o Senhor colocou em nosso coração para a noite desse dia. Nós conhecemos que Saul, ele vai no capítulo de número 15 de 1 Samuel. Ele vai governar, só que Saul, ele tinha um problema: a validação do homem. E para uma geração que tem propósito, nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus e no secreto. Porque quando eu não vivo a identidade, a paternidade do Senhor, eu vou entrar em um período ou em um ciclo de comparação. Mas quem carrega uma identidade, quem vive o seu propósito, ele não se deixa ser validado pelo aquilo que as pessoas pensam ou dizem ao seu respeito. Por quê? Porque ele conhece a sua verdadeira identidade. Ele sabe que o propósito ao qual ele vive, ele possui um Pai. E esse Pai, a qual ele carrega-se um nome, que é o nome acima de todos, que é o nome que está acima de todo o nome. Ele não é qualquer um. E as minhas atitudes, elas revelam o meu comportamento, ou melhor, a minha fala,
A minha fala, ela reproduz qual é a minha identidade, qual é o propósito a qual eu estou vivenciando. Saul vai entrar na contramão porque ele quer agradar o homem, ele quer ser validado pelos filhos de Israel e ele vai desagradar ao Senhor. Então o Senhor vai dando oportunidades a Saul, até que chega um momento que o Senhor vai rejeitar Saul para continuar sobre o governo de Israel. E nós conhecemos, e o Senhor vai dar uma ordenança a Samuel. Samuel que era sacerdote, Samuel que era líder das escolas dos profetas, e Samuel também que tinha o seu ofício de juiz. A ordem de Deus vem para Samuel dentro de Ramá: Samuel, até quando você vai ficar intercedendo por Saul, sendo que eu, o Senhor, já tenho rejeitado para que ele não governe mais sobre o meu povo? Eu vou abrir um entre parênteses aqui nessa noite, porque o Senhor está conduzindo esta palavra direta para algumas pessoas que estão vivendo, que querem viver um tempo de conexões maiores. É tempo de você se atentar para aquilo que Deus tem a fazer através da tua história. Existem pessoas que o ciclo já se encerrou e a gente quer insistir em carregar alguém cujo tempo já se finalizou na nossa vida, e Deus está falando: chega, não é mais tempo de você clamar, não é mais tempo de você perder tempo com poucas coisas. Agora eu tenho um propósito maior, e o Deus do propósito, ele vai nos trazer uma estratégia. Se você pode, fala para o teu irmão: o Deus do propósito, ele vai te dar uma estratégia. O Senhor vai falar com Samuel e vai falar: Samuel, eu quero que você encha o teu vaso com um azeite e você desça até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre um dos filhos de Jessé eu já tenho escolhido um para que reine e governe Israel no lugar de Saul. E nesse momento em que Samuel recebe de Deus esta incumbência, ele vai se atemorizar: mas Senhor, se Saul ele tiver a noção daquilo que eu vou fazer, a minha cabeça está correndo risco. Você quer viver os propósitos de Deus? Mas para você viver os propósitos, os planos de Deus e acessar conexões maiores, há uma necessidade de você falar não para muita gente, a necessidade de você desagradar muitas pessoas que estão à sua volta, muitas pessoas a quem nós amamos. Porque tem gente que é assim: você é amigo enquanto fala assim, aí é tamo junto, aí é uma lealdade, está condicionada. Mas Deus, ele nos trata, ele nos leva para um caminho do processo, e todo processo é doloroso, e tem algumas pessoas que eles se recusam a crescer. Você quer vivenciar acessos maiores, você vai ter que aprender a conviver com os nãos e também a dizer não. Se eu sei que está estreito da glória, porque a gente está habituado com o Deus que faz, o Deus do imediatismo. Algumas pessoas intentam até manipulam outras pessoas, e alguém quer manipular a Deus, mas Deus não se deixa ser manipulado. E tem uma resposta de Deus chegando aqui nessa noite: o Deus do propósito, ele está trazendo uma estratégia e ele não aceita manipulação. E Samuel quer argumentar com Deus, e Deus vai falar para Samuel: Samuel, é o seguinte, eu quero que você pegue uma das cabras que tem aqui no rebanho, desça, e quando você chegar até Belém, porque quem carrega propósito, quem vive a paternidade de Deus e tem uma identidade, uma filiação de filho, ele não precisa mentir. Mentira continua sendo pecado. Ele não precisa manipular. Porque tem gente que fala assim: não, eu manipulo é para o bem. Manipulação é mentira, manipulação é pecado. O Deus do propósito está trazendo uma estratégia. A estratégia a qual Deus traz é assim: você vai carregar o vaso de azeite cheio, e você vai descer e vai falar, quando você colocar os teus pés em Belém: eu vim para sacrificar. O ofício profético não é somente que recebe palavra do Senhor, mas Samuel era profeta, ele recebia de Deus e entregava para o povo. Só que no ofício sacerdotal ele recebia do povo e levava para Deus. Mas o Senhor está falando: Samuel, agora a estratégia, agora a visão, o propósito ao qual eu estou dando para você descer até Belém, e para que essa missão não seja abortada, não seja comprometida,
você vai levar azeite, vaso de azeite cheio, e você vai descer e vai falar: eu vim para sacrificar o Senhor. Profeta carrega rolo pesado. Alguém que tem ministério profético, ele recebe o peso. E qual é o peso? Palavra do Senhor que veio até a mim. E nesta noite o Deus que está trazendo, que está trabalhando aqui com os seus propósitos, Ele está liberando uma palavra. Eu vou quebrar, posso quebrar protocolo aqui, pastor? Eu vou quebrar um protocolo aqui, mas nós já vamos voltar para a mensagem. Esse moço, essa camiseta aqui de preto, você, como é teu nome? João Vitor. Quando você chegava, o Espírito de Deus me dizia assim: hein, não adianta o João Vitor tentar escapar. O céu te escolheu para algo sobrenatural. Você vai para um lado, você vai para o outro, mas Deus está te cercando. E dentro de poucos dias, você vai ter uma visitação de Deus. Você vai ter uma experiência sobrenatural. A tua vida está nas mãos de Deus. O Senhor vai fazer uma obra de dentro para fora. O Senhor vai mudar tuas vestimentas. O Senhor vai te inserir dentro de um novo contexto. E o Senhor me fala assim: Ele vai pregar a minha palavra, porque eu o elegi desde o ventre. O inimigo intenta de todas as formas. E nesta noite houve uma mobilização no reino espiritual, João Vitor, para que você estivesse aqui. O Senhor vai trazer paz, porque alguém olha para você e fala assim: a vida dele parece perfeita, mas o Deus, o secreto, Ele conhece as tuas fragilidades. E Ele vai trazer alegria. Ele vai suprir todo vazio existencial com a sua presença. Você pode glorificar, porque o Deus do propósito, Ele está nos dando uma estratégia. Samuel vai descer até a cidade de Belém. Quando ele chega, as pessoas de Belém vão ficar naquela expectativa: Samuel, é de paz a tua vinda? Eles estavam achando que Samuel estava indo com um ofício de juiz. Mas agora a ordenança é: Samuel, você vai descer até Belém, mas você não vai ser juiz. Eu te chamo para ser profeta. Eu te chamo para você liberar